Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 1º de março de 2023, quarta-feira. Estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida. Antes de fazermos a leitura da página do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu irei pedir à nossa irmã Sandra para fazer para nós daqui a pouco, eu queria informar que o nosso boletim informativo de março já está disponível no nosso site. Tem matérias muito interessantes, vale a pena ser lido. Tem informações sobre o nosso, como eu sempre falo, sobre a nossa programação de trabalho da casa, não só para esse mês, como para todos os demais meses. Bem, meus irmãos, então, vamos dar continuidade aos trabalhos. Eu peço à nossa irmã Sandra que faça a leitura de uma página aqui uma mensagem do Evangelho, que ela vai abrir, não será por acaso. Boa noite. Não vades ter com os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos. Depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentis e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus, capítulo 10, versículo 5. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdém da conversão deles o que nada teria de caridoso? É que os judeus, que já acreditavam no Deus uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel. Isto é, ide semear em terreno já arroteado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores, obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos, que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mas vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro do que a um só que se compraza na treva, porque assim procedendo, em maior proporção, se aumentará o número de sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes a vez quando estiverem dominados pela opinião geral e escutarem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia, e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que não são como sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenham sido antemão preparado. Pelo que melhor se espere o tempo propício e cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer de abortarem as outras em virtude de um cultivo demasiado intenso. Na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo se
Tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentis eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam, a espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras, que o seu foco em toda parte, em todos os homens, são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda parte e da qual verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força de ideia. Que o Mestre amado Jesus nos abençoe através dessas palavras tão esclarecedoras na noite de hoje. Que assim seja. Bem, meus irmãos, após a leitura dessa página, que nos dá uma visão programática de como levar a mensagem, a boa nova, para tantos lugares, para tantas pessoas, algo que, inclusive, é uma missão nossa também, né? Uma obrigação nossa. Fica aqui também a reflexão. Então, pedindo a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam, nos amparem, que nosso irmão Gilberto seja beneficiado por intuição, que venha nos clarear muito a matéria que ele vai nos trazer na noite de hoje, capítulo 15, item 7 a 9, da obra Diversidade dos Carismas. Por favor, Gilberto. Boa noite, que a doce e suave paz de Jesus esteja conosco essa noite. Bom, vamos dar continuidade. Nós havíamos, antes da semana do Carnaval começado, né? Na verdade, o Mauro terminou a parte dele, nós apenas iniciamos a nossa parte. E eu vou retomar do ponto que nós paramos naquela semana e eu vou só rever duas não está passando. Aí. Reinicializa aí, vê se vai. Não está indo. Passa. Agora está. A gente estava lendo essa página, ainda do item 7, a gente está cobrindo os itens 7 a 9, e o Hermínio nos dizia, né? Não que se deva culpar o médium por essa atitude restritiva. Ele estava comentando no caso em que o médium restringe a mensagem do espírito manifestante, né? Mas a sua formação que não foi adequada. Criou-se na mente de alguns responsáveis pela tarefa do treinamento dos médiuns tal pavor ante o fantasma do animismo que qualquer participação do médium na comunicação é considerada censurável e indesejável. No entanto, essa mesma mentalidade acaba empurrando o intermediário para o outro extremo, ao obrigá-lo ao que estou chamando de pasteurização da comunicação, inibindo qualquer palavra mais ríspida, qualquer gesto ou tom de voz diferente. Então, o que o Hermínio aqui nos está dizendo é que a gente acaba tolhendo a participação do médium no processo por um lado, né? Ele mesmo cita no início desse capítulo que a gente estava lendo que muitas vezes o espírito vai buscar na memória do médium certos termos, certas palavras, e você está tolhendo a participação anímica em si do médium por um lado e está tolhendo também a manifestação do espírito por outro. Então,
você tem uma comunicação muito pasteurizada, né? Para esses dirigentes, o médium tem de falar com a sua própria voz, sem movimentar as mãos, sem abrir os olhos, sem deixar passar expressões que, afinal de contas, autenticam a presença de uma entidade com tais ou quais problemas. Pois não é totalmente diferente da sua personalidade do ser que ali está, tentando comunicar-se. Como vamos exigir que sejam idênticos na maneira de expressar-se? E eu tinha marcado aqui essa parte do que ele fala, né? Criou-se na mente de alguns responsáveis pela tarefa do doutrinamento dos médiuns tal pavor ante o fantasma do animismo, né? E eu resolvi aqui a gente discutir um pouco mais esse assunto, né? Então eu trouxe uma passagem, por exemplo, do Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, né, por Chico Xavier, que André Luiz comenta, né? Alinhando apontamentos sobre a mediunidade, não será lícito esquecer algumas considerações em torno do animismo ou conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. E aí cabe ressaltar que nesse animismo, né, o médium produz alguns fenômenos psíquicos, né? Ou seja, não é um médium atuando como se ele fosse em estado normal, né? Ele trazendo conteúdo próprio, mas através de uma manifestação psíquica, né? E ele continua, o André Luiz, temos aqui muitas ocorrências que podem repontar nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais, com a própria inteligência encarnada comandando manifestações ou delas participando com diligência. E aí eu botei aqui a definição de diligência, nos importa esse segundo sentido aqui, que ele diz, né? Interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa, zelo, ou seja, pode ser bem feita a manifestação anímica, né? Não quer dizer que por ser anímica não é boa, né? Numa demonstração que o corpo espiritual pode efetivamente desdobrar-se e atuar com seus recursos e implementos característicos como consciência pensante e organizadora fora do carro físico. E aí, no início do livro, o próprio Hermínio traz diversos exemplos de Regina que relembra vidas passadas ou relembra fatos dela desdobrar-se e visitar locais e conversar com outras pessoas encarnadas ou desencarnadas, e a capacidade de lembrar e contar, né? Porque ela conta isso para o Hermínio, o Hermínio coloca aqui no livro, né? Ou seja, em algum momento das lembranças que ela tem das vidas passadas, e ela relembra mais de uma vida, né? Ela conta passagens desde o Egito, em que ela viveu, até na Revolução nos Estados Unidos, né? Então ela talvez pudesse, reunindo aqueles pensamentos todos, ter escrito um livro com informações coerentes que fariam sentido sob o ponto de vista espírita, e teria sido lembranças dela, ou seja, teria sido um material anímico que ela acessava em desdobramento, ou seja, através de um fenômeno psíquico, e que teria todo o valor como qualquer outra obra espírita feita por um espírito desencarnado, né? E aí o André Luiz continua. A verificação de semelhantes acontecimentos criou entre os opositores da doutrina espírita, o animismo, né, as teorias de negação, porquanto admitida a possibilidade de o próprio espírito encarnado poder atuar fora do traje fisiológico. Apressaram-se os céticos inveterados a afirmar que todos os sucessos medianímicos se reduzem à influência de uma força nervosa que efetua, fora do corpo carnal, determinadas ações mecânicas e plásticas, configurando ainda alucinações de variada espécie. E aí ele nos diz, né, André Luiz, todavia,
os estardalhaços e pavores levantados por esses argumentos indébitos, arredando para longe o otimismo e a esperança de tantas criaturas que começam confiantemente a iniciação nos serviços da mediunidade, não apresentam qualquer significado substancial, porque é forçoso ponderar que os espíritos desencarnados e encarnados não se filiam a raças antagônicas que se devam reencontrar em condições miraculosas. Então ele está dizendo o seguinte: nós somos espíritos encarnados, mas nada muda, né? Até o Kardec diz, a gente repete, né, que a desencarnação não nos muda, né? Não nos faz melhor nem pior, nós continuamos os mesmos. Então o espírito que já desencarnou continua o mesmo, como nós continuaremos o mesmo, evoluindo, aprendendo, mas continuamos os mesmos. Então a gente pode produzir material tão bom quanto qualquer espírito desencarnado. Não tem porquê não, né? E ele está dizendo, o medo inicial da doutrina de que aqueles, né, os céticos que buscavam acusar que não havia, na verdade, uma manifestação espírita, né? Ele diz aqui, é indébito, né? Esse medo não tem porquê. O próprio Hermínio nos diz aqui que não existe manifestação espírita mediúnica, 100% mediúnica, né? Vai ter sempre alguma coisa de anímica, assim como possivelmente também dificilmente vamos encontrar manifestação totalmente anímica sem alguma parte mediúnica. Então não tem... É um meio termo que vai estar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas não tem por que rechaçar, nem negar a comunicação espírita, porque eu, como espírito, consigo me manifestar através do meu próprio corpo, né? Em desdobramento, por exemplo, ou em outras formas, né? Então, não tem por que a gente ter esse medo da manifestação anímica, né? Ou em alguns momentos bloquear, né? A gente vê muito, eu já participei muito da sala de desenvolvimento aqui embaixo, e muita gente diz, eu não escrevi porque eu achei que era anímico. Não tem problema nenhum, escreve, é anímico, é bom, perfeito, né? A gente deve avaliar, antes de mais nada, o conteúdo, é bom ou não é bom, está de acordo com a doutrina ou não está de acordo com a doutrina. Depois a gente avalia se é anímico ou não, apenas como referência, só para saber, né? Mas não que ser anímico não serve, serve, né? A nossa contribuição é tão boa quanto qualquer um, né? Eu até nas aulas que a gente dava aí, o pessoal perguntava às vezes, né? E eu comentava, falando sobre André Luiz, e o pessoal dizia assim, mas André Luiz está muito na nossa frente, né? Não pode comparar. Eu falei assim, não, peraí. André Luiz, na última reencarnação dele, foi para o umbral. Penou, passou um tempo no umbral, aí sim ele conseguiu do umbral ir para o nosso lar, e ali ele recuperou talvez, ou porque dizem que talvez ele até tenha tido em encarnação passada contato com o espiritismo, incorporar realmente o espiritismo, né? E ele tinha uma bagagem intelectual que ele trazia de vidas passadas. E aí ele então começou a escrever Nosso Lar e outras coisas, usando aquela bagagem intelectual que ele tinha, mais o conhecimento do espiritismo, né? Então ele deu um passo adiante, mas até início do século passado ele ainda estava no umbral penando, né? Então nós não estamos tão atrás dele. A gente já conseguiu dar esse passo que ele deu de aceitar o espiritismo e incorporar esses conhecimentos. Para a gente, de repente, estar escrevendo alguma coisa sobre o espiritismo e estar produzindo conteúdo, é um passo que é factível. Nós, se corrermos um pouquinho, a gente chega lá perto dele, né? Então, não tem porquê, assim, eu encarnado em algum momento, desdobrado, conseguir escrever algum conteúdo factível como um espírito escreve, como André Luiz escreveu, né? Não é nada demais. E André Luiz nos diz, né? É fácil anotar que a criatura na Terra partilha, assim, até certo ponto, dos sentidos
caracterizam a criatura desencarnada nas esferas imediatas à experiência humana, conseguindo, às vezes, desenfaixar-se do corpo denso e proceder como a inteligência desaliada do instrumento carnal, ou ainda obedecer aos ditames dos espíritos desencarnados como agente mais ou menos fiel de seus desejos. Então, o que André Luiz está dizendo aqui é o seguinte: eu sim consigo, em alguns momentos, não são todos, mas me desdobrar e atuar como um espírito, como qualquer outro espírito, né? Ou até eu me desdobro, eu converso com o espírito, mas na verdade não é o espírito que está escrevendo, não é o espírito diretamente que está falando, sou eu falando, mas que eu ouvi dele, que de alguma forma eu interagir com ele em espírito, né? E aí tem um material anímico muito grande nisso, que não tem problema nenhum, é totalmente aceitável, mesmo que seja um material meu próprio, né? E aí eu citei aqui, né? Citaremos aqui o exemplo de Haroldo Dutra Dias, né? Só para a gente ter uma ideia, ele é juiz de direito formado, escritor, tradutor, conferencista, não só espírita, né? Conferencista como um todo e espírita também, que se formou em grego clássico, hebraico, é especialista em aramaico e francês. Como espírita tem se destacado no lançamento de vários livros, né? E também como palestrante espírita. Ele lançou uma tradução dos textos bíblicos, né? Tradução para português de textos bíblicos escritos em aramaico e grego, né? Ele fez a Bíblia. E aí eu pergunto, né? Haroldo Dutra é super inteligente e aprendeu tudo isso nessa vida? Ou ele acessa conteúdo de vidas passadas? Ele já deve ter vivido na Grécia, na Palestina, né? Fala hebraico, fala grego, fala aramaico. Hoje em dia tem um esforço pessoal dele, ele estudou, né? Se formou em grego clássico, se formou em hebraico, mas tem certamente todo um material anímico de vidas passadas que ele tem essa capacidade de acessar e utilizar, porque eu poderia ter feito essas mesmas faculdades e certamente não conseguiria traduzir a Bíblia. Ia ter que estudar muito para chegar nesse nível, né? Então ele traz certamente um trabalho anímico nos livros que escreve, né? Usou possivelmente na tradução da Bíblia que ele fez, e está aí, é perfeito, aceitável, e está sendo divulgado e deve ser divulgado, né? Não tem porquê. Então, se nós produzimos algum conteúdo anímico, não tem porquê não recebermos esse conteúdo, né? Ainda mais quem está no desenvolvimento aqui, né? A gente está aqui para aprender, né? Então, temos que trabalhar também, mesmo que seja anímico. E um outro fator, né? Que o próprio Hermínio nos diz: não existe comunicação mediúnica sem conteúdo anímico. Então, quem está no desenvolvimento tem que desenvolver a parte anímica também. Regina possivelmente era uma ótima médium porque ela tinha um ótimo animismo, e isso facilita o trabalho dos espíritos quando se manifestavam através da mediunidade dela, né? Então o desenvolvimento do lado anímico vai possibilitar um melhor trabalho mediúnico. Bloquear esse lado, você está fazendo um desenvolvimento capenga, né? Cortando uma das asas do processo, que é animismo mais mediunismo, né? Eu tento desenvolver o mediunismo mantendo o animismo sufocado. Por quê? Não faz sentido nenhum, né? A gente tem que trabalhar os dois, principalmente quem está aqui embaixo aprendendo, né? Vamos começar aprendendo através das manifestações anímicas para depois produzirmos conteúdo mediúnico. Não tem porquê, né? Então, teve vontade de escrever, tem dúvida se é meu ou não? Não importa, escreve. Ah, eu achei que também não era bom. Analisa depois. Eu ouvi 3 palavras, achei que não é bom. Não tem como saber se uma comunicação é boa ou não,
com 3 palavras, né? Então, escreve. Vocês estão desenvolvendo a mediunidade. Se escrever alguma coisa ruim, descarta, não tem problema nenhum, é normal. Se é anímico, não tem problema nenhum, desde que esteja dentro, né, da doutrina e dos conceitos. E vamos, então, trabalhando no nosso desenvolvimento, porque chegaremos depois a contrabalançar melhor, mais facilmente, o que é anímico, o que é mediúnico, né? E aí vamos ser, certamente, médiuns melhores, né? Eu trouxe ainda o que Ernesto Bozano nos diz sobre isso. Ele diz o seguinte, ele tem um livro, né, que chama Animismo ou Espiritismo. Qual dos dois explica o conjunto dos fatos? Nenhum, nem outro, pois que ambos são indispensáveis à explicação do conjunto dos fenômenos supranormais, cumprindo-se, observe, a propósito, que eles são efeitos de uma causa única. O espírito humano que, quando se manifesta em momentos fugazes, durante a existência encarnada, determina os fenômenos anímicos. E quando se manifesta na condição de desencarnado, no mundo dos vivos, determina os fenômenos espíritas. Esta, e unicamente esta, é a solução legítima do grande problema, dado que ela se apresenta como resultante matemática da convergência de todas as provas que advêm da coletânea metapsíquica, considerada em seu conjunto, ou seja, animismo mais mediunismo, né? E eu não trouxe aqui, mas o próprio Hermínio cita lá no início do livro, né? Vale a pena buscar também, Alexandre Aksakov, né? Que também publicou um livro chamado Animismo e Espiritismo, né? E o Hermínio Miranda, no capítulo 3, que é esse lá no início, né, ele diz, né, na verdade, a questão do animismo foi de tal maneira inflada, além de suas proporções, que acabou transformando-se em verdadeiro fantasma, uma assombração para espíritas desprevenidos ou desatentos. Muitos são os dirigentes que condenam sumariamente o médium, pregando-lhe o rótulo de fraude, ante a mais leve suspeita de estar produzindo o fenômeno anímico e não espírita. Não há fenômeno espírita puro, de vez que a manifestação de seres desencontrados em nosso contexto terreno precisa do médium encarnado, ou seja, precisa do veículo das faculdades da alma, espírito encarnado e, portanto, anímicas. Então, uma auxilia a outra, né? Reiteramos, portanto, que não há fenômeno mediúnico sem participação anímica. O cuidado que se toma necessário ter na dinâmica do fenômeno não é colocar o médium sob suspeita de animismo, como se o animismo fosse um estigma, e sim ajudá-lo a ser um instrumento fiel, traduzindo em palavras adequadas o pensamento que lhe está sendo transmitido, sem palavras, pelos espíritos comunicantes. E isso pode vir a acontecer praticando-se primeiro o animismo, para depois praticarmos o mediunismo, né? Não tem problema nenhum, né? Certamente ocorrem manifestações de animismo puro, ou seja, comunicações e fenômenos produzidos pelo espírito do médium, alma, sem nenhum componente espiritual estranho, sem a participação de outro espírito encarnado ou desencarnado. Desencontrado aqui, mas desencarnado, né? Nem isso, porém, constitui motivo para condenação sumária ao médium, e sim objeto de exame e análise competente e serena, com a finalidade de apurar o sentido do fenômeno, seu porquê, suas causas e consequências. Ou seja, não tem problema nenhum, a gente só precisa saber se foi anímico ou não, só para ponderar, né? Mas se a mensagem é positiva, ela deve seguir adiante, não tem porquê. Falar assim, ó, eu recebi aqui uma mensagem anímica, mas com conteúdo interessante que vamos compartilhar, por que não fazê-lo, né? Vamos lembrar novamente o ensinamento de Erasto e Timóteo. A alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro, e isto é válido para a psicografia e para a psicofonia, ou até mesmo para fenômenos de efeitos físicos. E só para lembrar, muitas vezes aqui na mesa, quando a gente pede caridade por alguém, por exemplo, que está em hospitais, está muito doente e tudo mais, é comum que não venha um espírito obsessor ou coisa assim, que venha o próprio espírito encarnado que está doente, por estar doente, muitas vezes está no hospital,
ele é trazido aqui, né? E nós conversamos com aquele ser encarnado, em espírito, e conseguimos auxiliar muitas vezes aquela pessoa a enfrentar aquele problema que está passando sem nenhum problema, né? Então, naquele momento, aquele espírito encarnado está se manifestando através de outro corpo, não é o dele, mas poderia em algum momento estar se manifestando pelo próprio corpo. E continua válido o processo, né? Não tem problema nenhum, né? Como o médium possui uma alma e um corpo, ele tem acesso, por uma, à vida no espaço, né? Pela alma, pelo espírito, e pelo outro se prende à terra, podendo servir de intérprete entre os dois mundos. Não deixa, portanto, de ser um espírito somente porque está encarnado, ou seja, somos espíritos e podemos nos manifestar como espíritos. Os fenômenos que produzir como espírito são também dignos de exame e não de condenação sumária, né? Eu vou adiantar aqui, mas eu trouxe uma última passagem de André Luiz, agora nos livros, nos domínios da mediunidade. E aí ele diz: muitos companheiros matriculados no serviço de implantação da nova era, nós, né, os espíritas, sob a égide do espiritismo, vem convertendo a teoria anímica num travão injustificável a lhes congelar preciosas oportunidades de realização do bem. Portanto, não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente para batizar o fenômeno, né, no livro do Domínios da Mediunidade. Refere-se o instrutor Aulus, era o Aulus que vinha falando, através, né, da descrição de André Luiz, nessa passagem, a uma senhora que, embora com as usuais características de uma incorporação obsessiva de espírito perseguidor, estava apenas deixando emergir do seu próprio inconsciente memórias desagradáveis de uma existência anterior que nem mesmo o choque biológico da nova encarnação conseguira apagar. Então era uma médium que estava na mesa e reagindo como se tivesse incorporado um espírito obsessor, mas na verdade ela estava num transe contando problemas que ela própria trazia, né, de uma vida passada. Deve ser tratada com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. É também um espírito imortal solicitando-nos concurso e entendimento para que se lhe reestabeleça a harmonia. A ideia de mistificação talvez nos impelisse a desrespeitosa atitude diante de seu padecimento moral. Por isso, nessas circunstâncias, é preciso armar o coração de amor a fim de que possamos auxiliar e compreender. Um doutrinador sem tato fraterno apenas lhe agravaria o problema, porque, a pretexto de servir à verdade, talvez lhe impusesse corretivo inoportuno ao invés de socorro providencial. Primeiro, é preciso remover o mal para depois fortificar a vítima na sua própria defesa. Felizmente, o nosso Raul, que era o dirigente do centro em que esse caso estava ocorrendo, né, assimila as correntes espirituais que prevalecem aqui, tornando-se o enfermeiro ideal para situações dessa ordem. Então, o Raul procedeu com o processo de desobsessão. Nesse caso, não era um obsessor, era o próprio espírito do médium que tinha problemas do passado que precisavam ser sanados e corrigidos, e ele atendeu fraternalmente ao médium em espírito para auxiliá-lo, né? Então, tanto no desenvolvimento quanto aqui na mesa, a manifestação anímica não tem problema nenhum, deve ser aceitada, né, e mantida, e até divulgada, se o conteúdo é importante, se a gente consegue animicamente produzir conteúdo de boa qualidade, porque todos somos espíritos, todos somos capazes de produzir material coerente e de utilidade para todos, né? Bom,
esse era o parênteses que eu queria fazer em termos do animismo, né? E retomamos então ao finalzinho do item 7, que Hermínio nos diz: creio que a autonomia das entidades manifestantes ficou bem caracterizada em cerca de meia centena de narrativas reunidas sob o título Histórias que os Espíritas Contaram. Cada narrador é uma personalidade bem marcada nas suas atitudes, na linguagem, no tom de voz, na sua postura ante a vida. Se os dirigentes criarem exageradas inibições no médium, este não conseguirá dar autenticidade à comunicação. E mais, o espírito manifestante não logrará sequer discordar do doutrinador por causa da dominação que este exerce sobre o médium. Não que a sua autoridade se estenda ao espírito, mas é que o médium acaba com as suas inibições, inibindo o manifestante. Como vimos ainda há pouco, o espírito só consegue dizer impropérios quando encontra campo para isso no médium. Da mesma forma, não consegue dizê-las, ainda que o desejasse, se o médium não lhe dá condições. Então a gente deve inibir os impropérios, as manifestações indevidas, mas deve deixar que o pensamento do espírito manifestante passe, e às vezes a gente tenta convencê-lo, ele não se convence, e ok, né? Vamos esperar uma outra oportunidade e isso acontecerá com calma, né? Como dissemos, o médium não tem, nesse caso, as tomadas próprias. Da mesma forma, se um médium trabalha assustado, temendo a autoridade inibidora do doutrinador, a comunicação se trunca e se deforma irremediavelmente. Há doutrinadores desastrados que, terminada a sessão, se dirigem aos médios para censurá-los publicamente por terem permitido que o espírito alterasse a voz, manifestasse sua indignação de maneira mais veemente ou ousasse discordar dele, doutrinador. E lá vem a recomendação: é preciso controlar essas expansões indesejáveis. Mas, Deus do céu, o espírito não está ali precisamente para debater seus problemas, mostrar a sua indignação e dizer por que razão está indignado? Como fazê-lo com as mãos tranquilamente depositadas sobre a mesa, os olhos fechados, a voz monocórdia, inexpressiva, sem um gesto, sem um olhar, sem uma palavra mais veemente? A essa altura, não é mais o espírito que se manifesta, e sim aquilo que o médium permite que seja peneirado. Então, a gente tem que entender o problema do espírito. Em algum momento, se ele tem, né, uma raiva, e isso tem que passar para que a gente perceba, né? Lógico, de forma minimamente controlada, mas o sentimento tem que ser perceptível. Aí sim, o fenômeno terá muito mais de animismo do que mediunidade. O assunto exige ainda algumas explorações adicionais em maior profundidade, porque no grupo em que Regina colabora com a sua mediunidade, também praticamos a regressão da memória nos espíritos por meio da magnetização. Regressão de memória e mediunidade. Aí entramos então no item 8, né? Duas posturas essenciais é necessário colocar aqui. Primeira, é preciso deixar falar o espírito tão livremente quanto possível dentro das normas habituais de procedimento, a fim de que possamos ter uma visão nítida da problemática. Do contrário, não poderíamos ajudá-lo. E mais, nessa fase de exame, nas profundezas de suas dores, ele não deve estar magnetizado ou hipnotizado e, portanto, deve preceder a qualquer tentativa de magnetização para que ele fale exatamente o que sente no momento. Então, ele está se referindo aqui no caso de magnetizar o espírito para ele lembrar vivências passadas, encarnações passadas, né? Isso só deve ser feito depois que ele conseguiu se exprimir o mínimo para que a gente possa entender a sua história, né? Segunda observação, mesmo depois de hipnotizado ou magnetizado e regredido no tempo em busca de suas memórias pregressas,
Ele não está à mercê da vontade do arbítrio do doutrinador ou magnetizador. É certo que ele experimenta sempre uma compulsão de dizer coisas que, sob condições normais, não diria. Não, porém, que isso seja induzido. Ouvimos com frequência ele ou ela, o espírito, declarar que não sabe por que está dizendo isto ou aquilo. Observamos-lo inicialmente a resistir à magnetização e, posteriormente, a relutar em dizer o que ele sabe que precisa dizer. Nunca, porém, é forçado a dizer o que não quer. Aqui também um parêntese, porque a gente sabe que o Hermínio de Miranda fazia regressão, inclusive com pessoas, né? Ele tem alguns livros que ele fala sobre a regressão do tempo, espíritos encarnados, né? Que eu quero dizer, pessoas no sentido de encarnados. Então, possivelmente, ele tinha um poder magnetizador que ele, quando atuava como doutrinador, ele devia, da mesma forma, conseguir levar esses espíritos que estavam se manifestando ao estado magnetizado, que eles faziam uma regressão também, né? Que realmente eu acho, em alguns casos de doutrinação, pode ser importante, né? Porque alguns espíritos que a gente vê com problemas de revolta, de ódio passados por certos acontecimentos, se ele conseguir relembrar mais atrás no passado, possivelmente vai ver que nem tudo é como ele pensa que é, né? E aí, dando continuidade, né? Pelo contrário, frequentemente pedimos que ele diga apenas o que deseja. O objetivo da regressão, dizemos, não é forçá-lo a contar a sua história para satisfazer eventuais curiosidades, mas para que tome conhecimento dos fantasmas e das aflições que traz arquivados na sua memória e que ele bloqueou para esconder-se por algum tempo da dor. Então é possível que ele veja que ele errou também no passado, ele está acusando alguém de ter errado, ele regride, vê que ele também errou e ele não quer comentar que ele errou, por exemplo, né? Isso é normal em nós, na vida, desencarnamos, também levamos isso para o outro lado, né? Por isso, hipnotizado ou não, o espírito não apenas é deixado livre para expressar seu pensamento e suas emoções, mas até estimulado a fazê-lo, a fim de que possamos avaliar toda a extensão da sua dor, de suas angústias e podermos, dessa maneira, ajudá-lo a resolver seus impasses. Do tema específico da regressão da memória, cuidou o livro A Memória e o Tempo, ao passo que esse livro A Memória e o Tempo é do próprio Hermínio Miranda, né? Ao passo que algumas referências constam de Diálogos com as Sombras, que é um livro que todo doutrinador deveria ler, né? Todo dialogador aqui na mesa devia ler Diálogo com as Sombras, que é o livro do Hermínio, muito interessante. Julgo oportuno, contudo, uma breve notícia aqui. Depois de alguns anos de pesquisa teórica e experimental, com a regressão da memória em seres encarnados, comecei a aplicá-la como valioso instrumento auxiliar ao trabalho mediúnico em geral e, de modo especial, aos casos de doutrinação. Ele confirma que ele utilizava essa experiência durante o trabalho de doutrinação dos espíritos, né? A técnica é de grande eficácia nos casos em que o espírito manifestante se coloca obstinadamente na posição de quem está apenas cobrando uma dívida, no exercício pleno de um direito que lhe asseguram as leis divinas, ao vingar-se de alguém que no passado tenha cometido contra ele atrocidades e arbitrariedades. Em princípio, isso é verdadeiro, pois é fato que a lei autoriza, ou melhor, tolera ou permite a cobrança da dívida kármica. O Cristo advertiu a propósito que o pecador é escravo do pecado, que nossas faltas nos seriam cobradas até o último centavo e que não insistíssemos nelas para que não nos acontecesse ainda pior. Não há dúvida, portanto, de que ele caracterizou com nitidez incontroversa a conexão entre erro e dor, crime e reparação. Mas como a gente viu na palestra de segunda-feira, o perdão e a caridade revertem isso, né? A gente consegue eliminar parte desse processo de dor e de vingança contra nós se a gente trabalha no perdão
daqueles que nos ofenderam, na caridade e no auxílio, né? Então, podemos iniciar o quanto antes esse trabalho de minimizar esse processo de dor, né? Isso não quer dizer, contudo, que a vítima tenha de tomar a vingança em suas mãos ou assumir a postura de cobrador para que a reparação se faça perante a lei cósmica que regula o equilíbrio ético do universo. Ou seja, as leis de Deus, né, que permeiam todo o universo, não são só as leis físicas, né, são as leis morais, e todo o universo está sujeito a elas, né, e elas garantem a cobrança dos nossos erros, né? Não precisa que a gente se torne cobrador diretamente, né? Quer ele se vingue ou não, o devedor tem seus ajustes programados inapelavelmente perante essa lei imburlável, como todas as que compõem o Código Divino. Antes de ser cometida contra indivíduos, as nossas faltas são primariamente contra a lei, e a lei teremos de responder por elas mais do que a vítima. E por isso, quando alguém assume o papel de vingador ou de cobrador, dá-se mal, porque reabre o ciclo da dor que virá como reação futura. Ou seja, o vingador vai acabar sofrendo. Se ele provoca a dor a alguém, mesmo que ele se ache justificado daquilo, ele vai receber também novamente a dor, né? É o que a gente comentava, isso vira um ciclo que todos só têm a perder, né? E foi por isso que o Cristo prescreveu o perdão universal 70 vezes 7, porque perdoando estamos nos libertando da dor, caberá ao algoz fazer o mesmo pelos processos que lhe forem prescritos no devido tempo. Então essa é a solução, né? O problema é que isto é filosofia demais para quem está condicionado ao ódio, a devoradora paixão da vingança. É difícil convencer, muitas vezes, o espírito na mesa em 10 minutos, né, dessa verdade. Isso é uma verdade, mas é complicado, às vezes, convencê-lo disso, né? Tem-se a ilusão de que a vingança aplaca as dores, quando as cultiva e nutre, prolongando-as no tempo. Acha-se que, vingando, se liberta, quando, ao contrário, fica-se preso ao antigo algoz, convertido em vítima. E não há como sair a simples força de argumentos desse terrível círculo vicioso. É diante de semelhante impasse que costumamos recorrer à técnica de regressão da memória para que um vingador seja confrontado com o seu passado e se certifique das razões pelas quais sofreu as aflições que lhe foram impostas pela sua vítima de hoje. Da mesma forma que esta vítima abriu suas guardas e se expôs aos impactos do ódio, submetendo-se aos trâmites da vingança porque errou contra o seu carrasco de hoje, este sofreu anteriormente porque a mesma lei atuou em sentido inverso, ou seja, sobre ele, cobrando-lhe alguma falta cometida contra alguém, né? Então, ninguém sofre sem razão, né? Se ele sofreu, tinha uma razão de ser, né? Se nós estamos sofrendo, temos uma razão de ser. O objetivo da regressão, portanto, é ir buscar na memória do vingador de hoje o episódio que o expôs aos rigores da lei, quando sofreu nas mãos do seu adversário. Se está se vingando, por exemplo, porque lhe exterminaram a família e lhe tomaram os bens, é certo que acabaremos dando com um episódio documentado na sua memória em que ele próprio destruiu a sangue frio famílias inteiras e usurpou bens alheios. O processo da regressão da memória, como instrumentação auxiliar da mediunidade, nos permite, assim, mostrar ao perseguidor de hoje o argumento irrespondível fornecido por ele mesmo para convencê-lo de que ele pode, claro, exercer sua vingança, mas não lhe convém fazê-lo porque se expõe a outra reviravolta em futuro imprevisível, mas inevitável. E aí
E se isso não ocorrer, né? E se muitas vezes aqui na mesa a gente não consegue magnetizar o espírito que se manifesta para que ele faça, certamente os espíritos da casa farão isso em algum outro momento, né? Claro, se a gente conseguisse fazer aqui seria interessante, mas se não fizermos, né, a gente deve mostrar ao espírito que se manifesta esses fatores e certamente os espíritos da casa que trabalham e nos assessoram nesse trabalho vão fazer essa regressão em algum outro momento e mostrar para esse espírito os erros dele também, né? Ora, em nossa prática mediúnica, observamos que os passos magnéticos dados no corpo do médium alcançam o espírito manifestante que a ele se acha ligado pelo respectivo perispírito através de suas auras. Uma vez adequadamente saturado de fluidos magnéticos, e nesse caso alguém precisa dispor de tais faculdades no grupo mediúnico, é o que dizíamos, né? O espírito mergulha na sonolência e pode ser, com relativa facilidade, ser regredido no tempo em busca de suas memórias bloqueadas, mas não perdidas, porque tudo se grava em cassetes invisíveis da mente. E isso é um fato interessante que muita gente diz, né? Não, desencarnou, você vai lembrar da vida passada. Isso se você é um espírito desenvolvido. Se a gente não é muito desenvolvido, a gente não lembra e precisa que alguém nos auxilie nesse processo, né? A gente cansa de ver aqui na mesa que os espíritos só lembram da última vida que eles tiveram e do período que eles estão depois da desencarnação, né? E não se lembram definitivamente de encarnações anteriores, né? Alguns até, em algum momento, quando a gente diz, mas você já teve outras vidas, e eles ficam às vezes meio na dúvida, fazendo, será? É que eu não me lembro, né? Como nós encarnados dizemos, mas será que reencarnação existe? Eu não me lembro da minha vida passada, né? A mesma coisa acontece com os espíritos. Então, essa lembrança a gente traz, certamente, mas não necessariamente a gente desencarnou e já lembra de todas as vidas, todo o passado. É um trabalho que a gente tem que fazer para recuperar essa informação na nossa mente, né? O leitor poderia perguntar que efeitos teria uma regressão dessa no médium. É certo que ele recebe também a sua cota de magnetização produzida pelos passos que são aplicados. Afinal de contas, em seu corpo também ele fica um tanto sonolento. Mas ao retomar o corpo físico, o espírito manifestante é desligado, é fácil reconduzi-lo à normalidade por meio de passos dispersivos aplicados transversalmente em vez de longitudinais como os passes indutivos. Feita essa digressão, voltemos ao exame das diversas modalidades de corporação experimentadas por Regina no exercício da sua mediunidade. Percebe ela, por exemplo, que às vezes a entidade reluta em incorporar-se e mesmo estando ali ao seu lado, ainda se mostra indecisa ou mesmo disposta a recuar. Ela diz sentir os entrechoques da luta que se passa na intimidade do espírito sob forma de pressão indefinível que, se durar muito tempo, causa-lhe enorme canseira. E realmente a gente vê que muitos dos espíritos se manifestam a contragosto, né? Alguns se manifestam satisfeitos de poder falar com alguém e serem atendidos, mas outros vêm a contragosto realmente, né? Em certas ocasiões, ela precisa mesmo pedir a ajuda do doutrinador para que a ligação se faça com o auxílio de passes magnéticos. Em tais casos, o impacto do choque elétrico que ela costuma experimentar é bem mais forte. Parece que o espírito chega com uma carga superior à sua. Não há como ligar suavemente os dois campos magnéticos vivos em situações como essa. Como na eletricidade, o circuito está aberto ou fechado, ligado ou desligado. Não pode estar meio aberto ou meio fechado. De outras vezes, ela vê a entidade à sua frente, antes da incorporação, a fazer-lhe ameaças, dizendo, entre outras amenidades, que vai acabar com ela. Também, em tais situações, ela pede ajuda,
mesmo porque já se encontra naquela etapa da incorporação, com a sua sensibilidade um tanto exacerbada, como se estivesse com os nervos à flor da pele. Ela vai sentindo a influenciação do espírito que se aproxima, né? Como ainda se acha no seu próprio corpo e condicionada às suas limitações, acaba por registrar uma tendência à intimidação. Cabe ao doutrinador, nesse momento, proporcionar-lhe o conforto de sua presença e de sua confiança, assegurando-lhe que nada poderá acontecer àquele que está a serviço do bem, o que é estritamente verdadeiro. Além do mais, temos toda a equipe, né? Além da nossa presença, do nosso pensamento, tem toda a equipe espiritual que está ao nosso lado, né? Muitas vezes exatamente tentando diminuir essas diferenças de energia entre espírito e médium, para que essa carga, né, seja a mínima possível, apesar de ter alguma, mas certamente eles fazem todo um trabalho antes, né, facilitando também esse processo. Então tem a nossa colaboração que a gente pode dar, mas certamente tem a colaboração do mundo espiritual que também está junto de nós, né? Não sei se vale a pena, já estamos quase chegando ao tempo aqui, né? Mas a atividade mediúnica, isso é o item 9, é o último item, né? Do tema de hoje, né? Se a gente não conseguir terminar, semana que vem a gente finaliza. A atividade mediúnica em desdobramento à distância. Há casos em que a entidade a ser tratada não se encontra no recinto da reunião, e sim no seu reduto. Regina percebe logo, ou é informada pelos amigos espirituais responsáveis pelo trabalho, que terá de ser desdobrada e levada até onde se encontra a entidade com a qual se deseja o diálogo. Então, nesse caso, em vez de o espírito vir à casa, o médium em desdobramento vai ao espírito, né? Também precisa que o médium tenha essa capacidade que a Regina tinha, né? De se desdobrar, ir a outro lugar e ainda assim conversar com o doutrinador através do seu corpo que ficou aqui, né? É lá onde o espírito tem suas instalações e o seu grupo que é promovida a ligação perispírito a perispírito, e é de lá que a comunicação é transmitida ao corpo físico junto à mesa de trabalho mediúnico. Como esses casos são usualmente muito marcantes, ela guarda alguns episódios na lembrança. Vamos ficar por aqui, o horário já. Só para a gente ter uma ideia, esse é o item 9 que a gente vai abordar na próxima aula, terminar. O Alci deve seguir depois, mas a gente termina o estudo na próxima semana. Boa noite a todos.